Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui, há mais de 40 minutos tentando fazer o equipamento funcionar. Por alguma razão a gente não está conseguindo, enfim, ou é a chuva, ou é o equipamento, ou é alguma invasão energética, eu já não sei mais. A verdade é que a gente vai insistindo, Porque parece ser assim algo semelhante a uma guerra astral. Algo que funciona assim como uma adversidade, que funciona como algo antagônico. Como se o que a gente falasse fosse assim, sei lá, tão significativo assim. Apenas são algumas reflexões, que a gente faz aqui para tentar fazer a nossa vida ficar um pouco melhor, fazer a nossa mente ficar um pouquinho mais calma. E, numa certa medida também, a gente não se entregar ao não, Parece que o não, ele fecha todas as saídas, fecha todas as portas. E você fica isolado, fica numa situação em que você não pode reagir. Nós estamos trabalhando aqui há 40 minutos tentando fazer esse equipamento funcionar. E isso deve ser também algum reflexo das coisas que acontecem na vida da gente. Você deve ter também aí coisas que você está querendo resolver que não andam, situações que estão travadas, situações que não acontecem como deveriam, situações que você puxa para um lado, ela vai para o oposto, para o lado oposto. Enfim, é uma questão também de você se posicionar. Como nós estamos aqui lidando com isso desde as 6 horas, desde as 10 para as 6 da tarde, a gente entende o processo. Às vezes eu fico um pouco assim, chateado porque a coisa não acontece com o tempo disponível que a gente tem para isso, porque o nosso tempo também é, de alguma maneira, contabilizado para fazer a tarefa, fazer o trabalho. E a gente fica um pouco assim, mas também são forças invisíveis que atuam para fazer desistir, atuam, sei lá, para desestimular. Enfim, é uma espécie mesmo de partida, uma espécie mesmo assim de antagonismo que você tem que aprender a lidar. E outra coisa, também não dá para ter medo dessa coisa chamada adversidade, Porque ela está presente, seja numa forma assim, visível, como a gente tem visto, seja de uma forma sutil. Às vezes você conta muito com o apoio de uma pessoa e, de repente, ela acha que não tem que te dar apoio nenhum. Outras vezes você espera algo acontecer, tem quase certeza que aquilo de fato vai acontecer e não acontece. E a gente meio que se frustra assim, Puxa vida, tentei e não consegui. Mas aí é que está a diferença, Se você não fizer diferente, você não fará a diferença. Se fizer tudo igual, vai ficar sempre tudo igual. E é isso que eu tenho observado e aprendido na minha vida. Tenho visto muitas experiências aí de pessoas falando sobre essa questão da importância de você fazer a diferença, não porque você seja melhor ou qualquer coisa assim, mas porque você vai fazer a diferença, porque você também não vai deixar as coisas ficarem assim, sem um rumo, sem um caminho de solução. Já bastam as nossas tendências a procrastinar, a empurrar com a barriga e achar que depois resolve, outro dia resolve, qualquer dia a gente faz. Sabe, essas coisas assim que ficam meio soltas no ar, que não define posição, que não define firmeza, que não define aquela confiança que a gente tem no mundo astral. Então, isso de fato faz a diferença. Na vida da gente tem que ser assim também. A gente não ter medo do tamanho do problema, da encrenca. E às vezes o nosso medo faz aquela situação parecer ser muito maior do que ela de fato é.
E aí fica quase intransponível. Quando a gente vê as coisas acontecerem assim, num tamanho distorcido do real, né? Puxa vida, eu não vou dar conta disso nunca. E não é verdade. Aos poucos a gente vai assumindo a nossa força, aos poucos a gente vai assumindo a nossa posição, aos poucos a gente vai entendendo certas camadas, né? Que impedem você de agir, porque parece que a coisa funciona um pouco assim por camadas energéticas. É uma coisa, é outra, primeiro é um negócio que parece simples, depois aquele simples tende a se complicar. Seja como for, o importante é a gente dar uma bola relativa para isso, né? Quer dizer, não vou ficar impressionado com o tamanho da adversidade e vou fazer. Mas por que eu vou fazer? Vou fazer porque faz bem para mim, porque me dá prazer. Quando eu faço esse exercício de reflexão com vocês, é óbvio que eu estou me trabalhando também, porque eu também preciso me trabalhar. Ai de mim se eu não me trabalhar. Ai de mim se eu falo uma coisa aqui e não experimento exercitar essa mesma coisa na minha vida, porque tudo passa a ficar sem muito sentido. Tudo passa a ficar sem muita razão de ser se você age assim, se você pensa assim, se você se posiciona assim. Então o importante é você seguir. Vai com aquela firmeza, aquela fé e devagar os impedimentos vão se transformando. Devagar as chamadas forças ocultas, as adversidades vão se transformando também e você vai dando a volta por cima. Aí nós vamos aprender uma coisa chamada confiança, porque confiança, pelo que a gente tem estudado e aprendido, é diferente de crença. As crenças são aprendidas, as crenças são remanescentes culturais, as crenças, né, são tradições de um povo, a gente vai acumulando uma coisa e outra. Mas a confiança não. A confiança nasce de uma certeza no seu interior, uma certeza mais forte, uma certeza mais presente, de que de um jeito ou de outro nós vamos resolver aquela situação, nem que leve anos para resolver. A gente sabe que existem situações que levam tempo, existem situações que demandam maturidade, existem situações que dependem um pouco do nosso modo de reagir diante das questões. Por isso, quando você olha para a sua vida, perceba que talvez toda essa dificuldade seja um convite para você também mudar. Mas não é mudar porque está na moda mudar porque é moderno, não. Mudar porque, da maneira como você está fazendo com você, em muitos aspectos, não está sendo funcional, não está dando certo. Bom, se não está dando certo o jeito que eu estou fazendo, e olha que eu me esforço, olha que eu coloco em prática tudo que eu sei e não está dando certo, eu preciso rever, me olhar, ou como modernamente se fala, né, me reinventar e buscar um caminho de mudança, porque eu preciso fazer isso dar certo, de alguma maneira. Não é que eu vou ficar assim, obstinado pela coisa, mas eu preciso ter uma certa firmeza. Não, eu quero acertar. Eu quero tornar a minha vida mais prazerosa. Eu quero mudar essas coisas que estão me incomodando, situações que estão me incomodando. Às vezes não dá para você mudar pessoas, né? De fato a gente nunca muda pessoas, né? Às vezes não dá para você mudar uma circunstância momentaneamente, porque a circunstância é daquele jeito mesmo. Às vezes são pessoas da família, às vezes são pessoas do trabalho. Não dá para você, né, como num passe de mágica, tirar aquela situação do caminho. Mas você pode mudar internamente em relação àquilo. Não quer dizer que você vai ceder às pressões da pessoa, mas que você vai inteligentemente agir de outro modo, agir em outra postura, agir de outro jeito, agir de um modo mais
mais inteligente mesmo, mais lúcido. Fala, não, eu não vou entrar nesse jogo de... Porque a vida é feita de joguinhos, né? Tem muitos joguinhos, muitas conversas paralelas, e a gente entra nisso. Entra, depois fica meio perturbado, confuso, perde a clareza de raciocínio, aí fica tudo muito estranho dentro da nossa cabeça. Mas as informações novas que chegam, a cabeça da gente fica um turbilhão, né? Como ter paz, né, no meio desse caos? Eu preciso, evidentemente, diluir um pouco essas coisas todas, porque cada ideia, se você prestar atenção, puxa você para um lado. Então, são tantos apelos para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo, que tem uma hora que a gente está no meio, assim, parece que a gente está no meio de um twister, né? Que está no meio de um roda-moinhos, que você não sabe para onde ir, nem o que fazer de você, porque é tanta situação que te puxa para aquilo, que você não sabe bem lidar. Então, se você não sabe bem lidar, parece que a situação é que lida com você. Mas, no fundo, a gente sabe que tem que ser o inverso, né? É você que vai ter que lidar com a situação. É você que vai ter que ter uma certa noção de domínio, uma certa noção de presença, uma certa noção de equilíbrio para você poder dar para a situação um caminho, né? Dar para a situação uma ideia, um sentido, algo assim. Então, não se perturbe muito pela adversidade. Seja ela uma adversidade afetiva, seja ela uma adversidade financeira, seja ela uma adversidade familiar, algum familiar que desapontou muito você, que decepcionou você, alguém que traiu você, alguém que, enfim, né, foi indiferente ou te trouxe aquela amargura. Se você sentiu amargura por alguém ou por alguma situação, sinta, mas não cultive isso. Porque você ficar desapontado pode acontecer, a gente não esperava determinada situação, a gente é pego de surpresa. Mas inteligentemente não alimente aquilo para que aquilo fique ruminando dentro do seu mundo mental e psíquico, e aquilo vai se tornar mais adiante o que a gente já sabe, é uma doença, é uma descompensação, né? É um infortúnio maior. Já existe o problema em si. Então, se eu for ficar alimentando, mas não é fácil. Não, não é fácil, mas também não é tão impossível assim. É uma questão de exercitar. E a nossa cabeça precisa também da nossa presença diretiva, né? Quer dizer, da nossa gestão, né? Não deixar qualquer coisa ficar rodando dentro da cabeça, qualquer ideia, qualquer influência. As pessoas, elas têm uma facilidade muito grande para tentar nos influenciar, para tentar nos manipular. E se nós entramos nesse jogo, para sair não é tarefa de um dia só, né? Demora, a gente pena, dorme mal, tem um nível de vida assim bastante atormentado. Para quê? Não é isso que a gente quer. Então, não se deixe abater pela adversidade. Ela faz parte do exercício, porque é assim que a vida estabeleceu, né? É isso que vai te dar noção de crescimento, é isso que vai te trazer maturidade, né? A maturidade vem, né? Vivência a vivência. Então tá, tem lá um problemaço, eu sei como resolver? Não. Tenho ideia de resolver? Também não. Então eu vou buscando sempre um caminho alternativo que me ajude a não parar. Eu não vou parar a minha vida, nem vou ficar preso nas muralhas do ressentimento, nem vou ficar me deixando abater pelo conflito, porque é aquela história de você atear fogo ao fogo, né? Quer dizer, quanto mais você alimenta um conflito, mais o conflito cresce. Mas não fui eu que provoquei. Não fui eu que provoquei, mas eu posso estar dando corda para isso, né? Posso estar alimentando isso. Então o conflito irá crescer mesmo se eu der corda. E
se eu começar inteligentemente a agir de uma outra forma, exercitar pelo menos, porque nem sempre a gente consegue num primeiro momento, mas exercitar isso pelo menos, você já está conseguindo trazer a força para o seu lado. A consciência e a capacidade de você poder virar o jogo no momento oportuno. Então confie em você, não se deixe abater. Eu sei que o ressentimento às vezes dói, né? A mágoa também dói, certos tipos de traições também dói, coisas que você não esperava de pessoas queridas, essas então dói mais ainda, mas você é senhor da sua cabeça. Apesar da dor, porque a gente vai aprendendo o quê? Que o corajoso, a pessoa corajosa, não é a pessoa que não tem medo. A pessoa corajosa é a pessoa que tem medo, mas ela vai mesmo assim. Com medo mesmo, ela vai em frente. Não é, mas você não sente medo? Não, até sente. Mas entre ficar parado, esperando o medo me imobilizar e assumir o risco de ir, então, apesar do medo, eu vou. E é assim que a gente vai ficar forte. É assim que a gente vai aprender a matar o dragão, né? Como São Jorge fez. E é assim que a gente vai conseguir passo a passo, se libertar das prisões psíquicas e emocionais que a gente foi arranjando aí pela vida. Nós temos essa possibilidade. Não subestime a sua capacidade, nem o seu valor. Você está derrubado, está chateada, porque as coisas não estão rolando na sua vida, mas talvez seja um tempo de repensar, um tempo de mudança. Mudança de estratégia, mudança de paradigma, mudança de postura, mudança de atitude. Quem sabe de um jeito novo você possa estancar esse sangue, né? Você possa estancar essa coisa que está te machucando e fazer aos poucos essa virada de jogo para você de fato poder lá na frente, enfim, comemorar, ficar em paz e mais do que tudo isso, sentir-se livre para você seguir a tua estrada e conquistar as coisas que a tua alma tanto almeja. Tá bom? Eu desejo a você muita paz, muita luz. Peço mais uma vez perdão aí pelas dificuldades, mas graças a Deus, né, sempre temos socorro para atender às nossas necessidades. Eu espero que você também faça como nós. Confie, porque a vida vai te dar uma via de saída para essa situação que parece insolúvel, para essa situação que aparentemente assim não tem jeito. Não, vai ter jeito sim, tá bom? Grande beijo no teu coração aqui do Irineu Gasparet, toda a nossa equipe. Muita paz, muita luz, força e não desista nunca. Vá em frente, um grande beijo.